Bateu. E o livro do Êxodo eu não vou demorar, que não demorei gente, não, pai. Porque a minha proposta, na verdade, minha proposta já era para a gente estar em outros livros. Mas a própria Deus também deixar nós aqui para aprender um pouco mais. Então eu disse para os irmãos, semana passada, que nós... Eu acho que é a última semana de aula, porque a semana que vem é a semana do dia do ensino. Então nós vamos retomar na segunda semana de janeiro de 2026. Então hoje eu vou falar aqui, dar uma entrada no Êxodo. Aí no outro ano nós vamos dar continuidade, mas não vou ficar agarrado não. Eu disse para os irmãos... Eu faço coleção de livros, né? Isso aqui não tinha nada, não tinha Eu disse para os irmãos que a vida de Moisés está subdividida em 3 etapas, de 40 anos. 40 anos ele ficou no Egito, mais 40 anos ele vai para Midian, e mais 40 anos ele vai viver, como diz a Bíblia, dirigindo esse povo, o povo de Israel. Mas quando a gente olha para a saída, o dia que Moisés ele sai do Egito, ele não saiu porque ele quis. A Bíblia revela para nós que ele era um príncipe. Ele poderia assumir o trono. Mas a Bíblia diz que ele matou o egípcio. Meu Deus! E com isso nós vamos entender os aspectos da vontade de Deus em relação a essa morte, ou esse homicídio, né, que Moisés cometeu. Então, por isso que eu coloco aqui, relacionado à chamada a Moisés sair do Egito, eu coloco aqui para os irmãos 6 aspectos da vontade de Deus. A palavra grega, telema, tá? Que dá a ideia de vontade, prazer, né? Desejo, mas muda um pouco. A vontade ativa de Deus, que revela a vontade ativa de Deus. Deus ele possui uma sua vontade, porém a sua vontade manifesta-se em aspectos diferentes e distintos. Deus só tem uma vontade, mas a vontade de Deus ela pode se manifestar em aspectos diferentes e distintos. Vamos ver isso aqui rápido. O primeiro aspecto da vontade de Deus é o aspecto primário ou básico. Esse aspecto primário ou básico é o aspecto da vontade, né? Da vontade plena de Deus. É que todos se acheguem-se a Ele por amor. É aquela vontade primária. É aquela vontade que Deus, Ele diz, eu coloco aqui o caminho da vida e o caminho da morte. Ande no caminho da vida. Então, a vontade de Deus, básica, primária, é a vontade que eu ando pelo caminho da vida. Aí, por exemplo, se caso eu não queira o caminho da vida, mas Deus quer me colocar nele, Ele vai permitir algumas consequências acontecer comigo, para a vontade dele se manifestar em outro aspecto. Se eu não obedeço, resumindo, a vontade primária de Deus, nesse aspecto primário de Deus, Deus ele vai criar um outro aspecto da sua vontade para me colocar dentro da rota que Ele quer que eu entre. Aí nós temos o segundo aspecto, que é o aspecto revelado. Indica a vontade de Deus irreversível, né? Indica a vontade irreversível de Deus para todos os seus filhos. Está registrado em Romanos, capítulo 12, né? Esse aspecto aqui, quando eu coloco essa referência de Romanos 2,
capítulo 12, é para que os irmãos entendam que essa vontade aqui de Deus, nesse aspecto de revelação, é para todos os filhos de Deus se aproximar dele em nível de sacrifício, abrir mão de alguma coisa. Isso é para todos. Aí vem o terceiro aspecto da vontade de Deus, que é esse que eu quero que os irmãos entendam. Tá? Lógico, esse e o próximo, vai lá. Aí vem o terceiro, o aspecto decretivo, ou dispositivo, ou preceptivo. Contém ordem ou prescrição de Deus. O Senhor tem decretos para os seus filhos, que são dogma, explícito ou implícito. O que significa dizer? Nesse aspecto aqui decretativo de Deus, é uma ordem. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, Jesus falando, ide por todo mundo, isso é uma ordem. Pregar o Evangelho a toda criatura, é uma ordem. Então, missões, não é para mim, já é uma ordem. Por exemplo, sede santo como eu sou santo, é uma ordem. É uma ordem para mim ser santo. Mas não dá para ser santo não, irmão. A minha carne é fraca. Tem gente que fala. Mas é uma ordem eu viver uma vida prática de santidade com Deus. É dogmas. Por exemplo, explícito e implícito. Tem coisa que está escrita. Agora tem coisa que não. Diz que tinha um teólogo aí ensinando os irmãos a beber cachaça. Falou, na Bíblia não aparece no texto bíblico que a gente proíbe a gente beber cachaça. Não tem nem a palavra 51 lá. 51 é cachaça. Me mostra na Bíblia onde está a cachaça 51. Você não vai achar. Aí tem irmão que é sonso, vai lá e toma uns goró. Porque o teólogo ensinou os irmãos a beber cachaça. Agora, quando você lê a Bíblia de forma implícita, nós temos lá acerca do alcoolismo. Quando está falando do alcoolismo, para você não se envolver com cachaça, com tudo aquilo que contém álcool. Então, isso aí é outra história. Tá? E o aspecto explícito é aquilo que já está escrito. Tem coisa que não precisa ser forçar muito, já está escrito. Aí vem um aspecto circunstanciais. Que aspecto é esse? Esse aspecto circunstanciais, ele permite circunstância, às vezes profundamente desagradável, para fazer valer um propósito seu. Às vezes, nesse aspecto da vontade de Deus, Deus permite alguém morrer para você entrar na brecha. Uma circunstância desagradável, uma circunstância terrível, para você entrar no propósito de Deus. Alguns usam, você não vem pelo amor, vem pela... É esse aspecto aqui. Deus, ele tem os seus caminhos até na tormenta. Deus, ele sabe como vai pegar. Então, aí eu coloco aqui, quando Moisés, ele matou o egípcio, está dentro desse aspecto, circunstanciais da vontade de Deus. Deus criou uma circunstância para que Moisés saia do Egito. Por quê? Quando a gente lemos em Hebreus, que eu já ensinei para os irmãos, que ele deixou as riquezas do Egito, de fato ele deixou. Mas Deus teve que criar uma circunstância para ele sair do Egito e ir para Midian, e de Midian ele atendeu o chamado de Deus. Então Deus criou uma circunstância. Não tem como negar. Moisés, ele foi um homem de Deus. Moisés, ele foi o homem mais manso da terra. Como nós vamos ver aqui, Moisés, ele teve um privilégio que talvez muitos de nós não vamos ter, mas a gente não podemos negar que ele foi um homicida. Ele matou alguém. É lógico que Deus o perdoou, porque Deus perdoou. Mas isso aqui está registrado na página da Bíblia que ele matou. Provavelmente Deus já tinha revelado a vontade primária para Moisés, mas talvez a vontade primária Moisés não queria sair do Egito. Então Deus criou uma circunstância
para que ele saísse do Egito. Quando ele matou o egípcio, é a vontade circunstancial de Deus. Que às vezes, aqui, ó, é Deus, às vezes profundamente desagradável. Às vezes aquilo que nós não agradamos, Deus vai permitir. Aí nós temos o quinto, que é o aspecto permissivo. Ele permite fatos e coisas dolorosas com base em circunstâncias também. Porque tanto a vontade circunstancial e a vontade permissiva, elas trabalham junto. Por exemplo, às vezes Deus permite acontecer dores para você entender a vontade dele na tua vida. Às vezes Deus submete a você a coisas que você não queria entrar, mas Deus já falava, já falou qual é o caminho, mas você fica negligenciando, prolongando. Deus, ele cria um meio para te colocar dentro da vontade dele. Irmão, e Deus não perde para ninguém não. Deus não é sonso, Deus não é bobo. Deus, ele faz coisas que a gente nunca vai imaginar. Então esse aspecto permissivo, ele permite fatos e coisas dolorosas com base em circunstâncias. Circunstâncias vai acontecer para mim entrar dentro da vontade dele. Eu coloco Jó. Deus permitiu Satanás tocar em tudo que Jó tinha. É uma circunstância. Os profetas, olha Jeremias, 41 anos de ministério, ninguém nunca se converteu. Se fosse hoje alguém diria, seu ministério está com nada, irmão. Você prega 41 anos, ninguém aceita Jesus, rapaz. Você está desviado. Não diria? Mas Deus não julga Jeremias. Pelo contrário, Deus dá testemunho de Jeremias. Não é porque Jeremias era ruim, é porque o povo estava indo de mal a pior. A Bíblia diz que Israel tinha cometido duas maldades, deixado a Deus, que era o manancial de águas vivas, e cavaram o cisterna. Capítulo 2, varão. A Bíblia, Deus compara eles como jumento selvagem, que não tem como domar. Então a culpa não é do profeta, a culpa é do povo. Aleluia, O povo não quer saber de Deus. Deus. Hoje você está pregando, o camarada até chora. Você prega o Evangelho do Calvário, ele chora. Quer aceitar Jesus, meu irmão? Hoje não. Nem para a morte chegar primeiro e levar ele. O camarada não tem condição de você está mostrando Jesus, o sacrifício de Jesus. O camarada chora. E o camarada não quer nada com Jesus. A morte tem que levar um cara desse, porque eu não quero nada com Jesus. Olha aí, velho. Não, irmão, você está pregando Jesus. Você até rasga a calça pregando. Falta você carregar a cruz. O cara chora de solução. Aí alguém vai lá, dá água para ele. Abraça ele, tio. Mas você pegou a mensagem e está mexendo comigo. Você quer aceitar Jesus? Hoje não. Amanhã. Eles fazem mesmo. A vontade permissiva de Deus é aquilo que Deus permite, um caminho doloroso para me chegar onde Ele quer. Aí tem a vontade, né, que é o aspecto decreto de Deus. Sua vontade são os seus propósitos, você nos envolveu. Tá? Da soberania. Aqui ninguém. Esse aspecto de decreto de Deus, aqui, meu irmão, operando Deus, quem impedirá? É o dia que o homem diz aqui, ninguém passa. Aqui é a igreja Lorena. Na vontade do decreto de Deus, nem que Deus mata. Nem que Deus atropela tudo para colocar a igreja lá. Deus coloca. Porque aqui trata-se do aspecto da soberania de Deus, que é os mistérios de Deus. Não dá para explicar. Deus cria meios, Deus cria caminho, mas que a vontade decretiva de Deus acontece. As pessoas que Deus quis. Então, na vida de Moisés, para ele sair do Egito, Deus teve que criar uma circunstância, né? E a vontade permissiva, mas que ele saiu. Saiu como fugitivo do Egito. Mas depois Deus muda a história dele. Então vamos lá. Moisés, ele tem um histórico tribal, tá? O histórico tribal de Moisés. O que é histórico tribal?
Hebreus. E deixa eu explicar isso aqui. Eu já expliquei, mas deixa eu explicar. Nem todo mundo são judeu, não, tá? Vai ter que saber isso. Porque o camarada às vezes é da tribo de Rubem e está dizendo que eu sou judeu. Judeu era quem era, a princípio, da tribo de Judá. Tá? Quem era da tribo de Judá. É óbvio que se perdeu quando Salomão morreu, que veio Roboão, veio Jeroboão. Naquele período ali de Roboão e Jeroboão, há uma divisão terrível. 10 tribos fica solidária ao desviado, que era Jeroboão. Depois eu vou mostrar isso tudo para os irmãos. Mas eu estou mostrando isso para os irmãos por quê? Porque os hebreus, eles tinham mania de passar a história do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ia passando para os filhos, para a história de Deus não morrer na história deles. Então, quando a gente fala do histórico tribal de Moisés, é para a gente entender que Moisés, ele não era da tribo de Judá, mas ele não deixava de ser hebreu israelita. Cada uma das 12 tribos de Jacó tinha sua própria história ministerial, dentro do contexto chamado Israel. Alguns simples exemplos. Por exemplo, Judá, a tribo dos judeus, tribo dos monarcas. Então, quem nascia por isso, né, a genealogia vai mostrar: fulano é da tribo de Rubem, fulano é da tribo de Manassés, fulano é da tribo de Levi, fulano é da tribo de Isacar. Então todos os filhos de Israel tinham. Só que Deus, na bênção de Jacó, ele libera privilégios específicos para algumas tribos. Judá é chamado de leãozinho. Então quem nasce de judeus é a tribo que da onde Deus estabeleceu a monarquia. Depois vira bagunça, mas é a tribo que Deus estabeleceu a monarquia. Inclusive Jesus vai vir nessa tribo. O governo civil estava nessa tribo, além de sábios, grandes guerreiros. Os judeus foram escolhidos como bênção do nascimento do Messias. Aí nós temos outra tribo, a Efraim. Já não trabalha com monarquia, mas a tribo de Efraim se destacou por quê? Principalmente no livro de Josué. A tribo de Efraim se destacava por causa do grande exército de Israel. Quem entrava na peleja, na guerra, eram os efraítas. E especificamente os gaditas. Os gaditas era guerreiro que matava sem dó. A Bíblia diz que eles tinham cara de leão e os seus pés eram semelhantes a costa. Eles eram ligeiros na guerra, tá? E eles não riam para ninguém. Tanto que Elias era procedente da geografia da tribo de Gade. Por isso que ele é atribuído como leão dos profetas. Porque não era o profeta que chegava rindo para todo mundo, não. Era o profeta, assim diz o Senhor. Entregava a mensagem, Deus tirava. Então nós temos, aí nós temos a tribo de Levi, que era a tribo da onde vinha o sacerdote. Mas escuta uma coisa: a tribo de Levi estava subdividida em famílias. Os levitas tinham os aronitas. Eu vou explicar isso aqui. Da tribo de Levi, eu sou levita, eu quero ser sacerdote. Não é assim que funciona. Aí, você é de qual família? Olha aí. Eu sou da família de Arão. Beleza, se dá para ser sacerdote. Mas eu sou levita, eu sou da família vamos supor, eu sou da família do que era subdividida. Eu sou da família, tinha Levi, Arão, Gerson. Eu sou gersonita. Não, você pode servir um tempo, mas sacerdote não é para você não. Você pode carregar a arca, pode tirar a pele de texu, um cordeiro, pode tirar as argolas, pode pegar madeira, pode fazer o que for. Agora sacerdote não é para você não. Você pode servir no tabernáculo, mas não dá para ser sacerdote. Aí tinha os gersonitas, aí tinha os outros. Não dava, para ser sacerdote tinha que ser levita da tribo de Arão, porque foi o que Deus estabeleceu. Pois todo mundo quer ser pastor, e não é todo mundo que quer ser pastor não, irmão. Tem gente que tem que morrer impondo, assim, na minha visão, assim, isso que eu estou falando.
Ele tem que esperar Jesus voltar limpando a levada da igreja. Porque se o pastor dá um carro para ele, ele desvia. Ele sai que era o dono da igreja. Ele diz, pastor, não, tem que ser assim. Quando ele estiver limpando a cadeirinha, o chão da igreja, eu glória, Jesus Cristo, você está aqui, o Senhor salva, tá? Senhor, eu quero orar aqui, o Senhor responde. Fica assim. O dia que mudar o carro dele, porque não tem um chamado, irmão. Tem que ser na tribo certa. Aí vai. Aí eu coloquei aqui, ó. Moisés, ele era da tribo de Levi, poderia ser sacerdote, mas não foi. Quem foi sacerdote, o sumo sacerdote é Arão, depois seus filhos, depois da. Mas ele foi chamado para ser muito mais do que sumo sacerdote. Moisés, ele é um símbolo da própria palavra de Deus, está escrito. Eu vou mostrar isso aqui para os irmãos. Deus falou com Moisés, olha, Arão será por profeta e você será por Deus. Quem está falando é Deus. É Deus que fala isso para Moisés. Ó, eu vou falar para você, você fala para Arão e Arão vai falar ao povo. Ou seja, você será por Deus. Lógico que esse Deus aí não é atribuído ao Todo-Poderoso, esse Deus aí aponta para o poder da palavra de Deus. Eu falo para você, Moisés, você fala para Arão e Arão fala para o povo. Aí é sério. Aí Moisés, ele era levita também, mas ele não foi sacerdote. Quem era o nome do pai dele? Arão, que era também da tribo de Levi. E Joquebed também, que era da tribo de Levi. Genuinamente eles eram levitas. Que inclusive, essa tribo de Levi, Deus não permite eles ter herança. Eles viviam da oferta, porque serviam o templo. Tá? Você vê que quando é contado no livro de Josué, as terras que a Levi não recebe, não. Porque eles iam cuidar das coisas do Senhor. E eles recebiam a oferta. Depois virou bagunça esse negócio, mas era aquilo. Aí Moisés, além de ser dessa tribo de Levi, ele se tornou um homem educado nas melhores universidades científicas do Egito. A tradição diz que Moisés, ele não era simplesmente um filho, tipo assim, filho de papai, fui criado no Egito, cheio de mania, desse menino bobo. O pai, às vezes, tem dia, ele fica... Não, ele não era assim, não. Moisés, ele foi preparado na arte de guerra. Diz a história que Moisés chegou a tornar-se general. E eu não duvido disso, porque ele matou com facilidade o soldado, o algoze, e o camarada que castigava os hebreus. E ele matou muito rápido. Se for um homem fraquinho, não. Se fosse um filho de papai, um playboyzinho, apanhava, mas ele matou com muita facilidade. Então isso revela que, na verdade, Moisés, ele tinha, né, um preparo tremendo. Foi filho adotivo da filha de Faraó, ao ser arrancado das águas do Nilo. Tá? Então por isso que o nome de Moisés é tirado das águas. Então Moisés, ele tem uma história. Por quê? Moisés, ele não é aquela pessoa que entra, tipo Matusalém, que aparece sem pai, sem mãe. Não. Há uma história de Moisés. Há uma tribo. Há uma história para mostrar para nós, né, quem foi este homem. Então ele tem uma história. Tem uma história. Antes dele ser chamado, ele tem uma história. Então ele é levita. Então quando a gente fala de Moisés, ele vai para Midian. Só que a gente não pode esquecer, e é isso aqui que eu vou falar, tá, irmão? Não dá para falar mais não. Vou falar isso aqui, os 7 montes relacionados à vida de Moisés, e termino. Aí no ano que vem nós vamos esmiuçar outros mistérios aqui ligados a Moisés. Então quando a gente fala de Moisés, a vida de Moisés é uma vida de monte. O relacionamento de Moisés está relacionado a 7 montes ligados. Poderia colocar mais, mas eu achei aqui 7 montes importantes que está relacionado à vida de Moisés. O primeiro monte é o Monte Horebe. Esse Monte Horebe é o monte do chamado de Deus. Foi onde tudo começou. Ele, Deus, começa aqui.
Moisés, ele tem 80 anos de idade aqui nesse contexto, né, irmão? 80 anos de idade. Com base, né, em Atos Apóstolos, quando Deus aparece quando Deus aparece para ele no Horebe, é o primeiro contato direto que Moisés tem com Deus. Antes, Moisés conhecia Deus como? Ele vem da tribo de Levi, que eu falei para os irmãos. Então eles não podiam deixar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó morrer. Então era passar de pai para filho. Olha, aí contava a história que eu contei para os irmãos. Um dia Deus chamou Abrão, né, que era o antigo nome de Abraão. Aí contava essa história que eu contei para vocês. Aí contava, olha, então Deus fez promessa, demorou tantos anos, Deus cumpriu, ia contando a história. Então, como é que Deus ficou conhecido nas gerações? O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Todo mundo, até Moisés, conhecia Deus assim, o El Shaddai. Só que Deus vai chamar Moisés, e a proposta de Deus não é só enviar Moisés. A proposta de Deus é mostrar quem é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó para Moisés. Que Moisés vai ter um conhecimento a mais. Eu coloquei aqui esse capítulo de número 4, só para me falar da chamada. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça, ó, não é isso aqui, alguns dizem que estavam, né? E apareceu o olho do Senhor, né, dentro da sarça, algumas versões. Só que essa versão aqui está dizendo no meio da sarça. E no meio da sarça o Senhor chamou Moisés. Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Isso aqui é a atitude de quem vai atender o chamado. Eis-me aqui, eu já expliquei para os irmãos. É a atitude de prontidão. Não é alguém que vai dar desculpa. Mas, quem é? Não sei, o que é? Não dá para mim não, Senhor. Estou empregado aí, estou apacentando um rebanho que nem meu é. Tem que dar conta o rebanho lá que eu sou objeto. Moisés não faz isso não. Quando ele vê Deus chamando, ele está preocupado com a ovelha. Ele está preocupado com a voz que está chamando ele. Aí ele diz: eis-me aqui. Mas Deus está chamando Moisés. Quem está chamando Moisés é o próprio Deus. Glória a Deus. Então, no Monte Horebe é o monte do chamado de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Tem muita gente que é chamado por homens, mas não é chamado por Deus. Tem uma convenção aí, não vou falar o nome, um tempo atrás, e algumas normas, que estava consagrando o camarada, estava oferecendo até dinheiro para você ir lá. Se você tivesse um pouco de conhecimento, fala: irmão, traz 10 que você vai ter abençoado na convenção aqui. Vai fazer o quê, irmão? Evangelista? Que evangelista? Já vou consagrar pastor. Eu preciso de tanto, porque a lei toda convenção, eu preciso de tanta pessoa para ser pastor. Estava colocando. Eu conheço. Jogando laço. Eu conheço, né? As carteirinhas já tudo, isso é verdade. E a convenção ligada à CGTB, a convenção não era mentirosa não, mas estavam consagrando pastores no laço. A convenção pode dar uma carteirinha, mas se você não tiver chamado, não adianta não. É bom que digamos: eu sou pregador porque Deus falou. Eu sou presbítero porque Deus fala. Eu sou evangelista. Não vai nessa onda não. Acho bonito, irmão, está no púlpito. Vai nessa onda não. E quando o pau virar para o seu lado, o pau começar a quebrar para o seu lado, quero ver quem vai conseguir. Todo mundo some, irmão. Quem te consagrou que nem aparece. O bambu geme. Porque vai achando. Quando você tem chamado de Deus de verdade, espera o processo certinho, Deus te leva. Não fica forçando barra não, irmão. Porque quem força a barra é a geração de Saul. Saul que foi lá correndo atrás da unção. O moço falou: tem um homem de Deus naquela cidade, porque ele diz a comunidade: vamos lá. O menino queria até voltar e disse: não, vamos lá. Foi escondido na bagagem. Saul foi chamado escondido em bagagem. Foi atrás de unção. É uma mala, né? Então o pessoal quer chamado, mas é uma mala. Troço pesado. Meu Deus. Agora Davi não, Davi nem sabia. Deus selecionou a memória. Ó, Samuel, nenhum desses daqui é o escolhido de Deus. Eu não vejo como o homem aparece, eu vejo o coração. Acabou já os filhos, acabou os mancebos, acabou o jovem.
Não, eu lá está no campo. Vamos chamar ele. Meu Deus. Davi não ficou correndo atrás de consagração, não. A unção foi buscar ele lá no pasto. Porque quando você tem chamado de Deus, não interessa onde você está. Você pode estar debaixo de carro, consertando o carro. O dia que o Senhor diz, Moisés. Você pode estar pintando parede, irmão. Você pode estar cavando buraco. O dia que Deus te chama, você sente algo diferente. Agora, se forçar a barra, a casa cai. O camarada, você que ele era médico e ele teve que largar, Pachico. O cara estudou para mim, estudou mesmo. Ó, o pregador de novo. O cara era médico mesmo. Ó, o pregador. Ele até conversa comigo de vez em quando. Ó, o pregador mineiro que está rodando no Brasil. Ele passou no concurso da militar, trabalhando na voz de Deus, que gritou para ele e falou: eu te chamei para ser militar. Ele está alistado no exército. Abre mão desse foi de fazer pregador. Calma aí, tinha passado o concurso e você tirou. Então, quando você tem chamado de Deus, não inventa desculpa não, porque Deus não é soço. Viu falando, eu sou criança. Meu irmão, se Deus está te chamando, Deus sabe aonde vai te colocar. Não fica, eu sou o menor da minha casa, uma falsa humildade, para fugir da dúvida. Eu sou o menor. Deus já sabe que você é o menor. Faz que nem Abraão, faz que nem Moisés, faz que nem Isaías, faz que nem Samuel, faz que nem... Eis-me aqui, Senhor. Sabe por que Maria é idolatrada? Simplesmente porque Maria aceitou a vontade de Deus, sem mesmo entender, tá? O anjo Gabriel chegou com uma saudação estranha, porque o judeu, Shalom Adonai, né? Gabriel desce na casa dela, talvez ela estava arrumando a casa, e não era uma mulher velha, não. A tradição diz que ela tinha 13 anos de idade. Aí o anjo Gabriel desce. Salve, graciado. Aí com aquela saudação diferente. Já deu uma exaltação. Ela, do texto, que ela não era acostumada a ouvir aquilo. Bendito. Aí começou a exaltar. Aí o que fala o anjo Gabriel? Fala que ela vai gerar sem conhecer varão. Meu Deus. Não, que doideira é essa, irmão? Deus está falando, Deus vai colocar algo em você que é impossível a lei entender. Você vai gerar e você vai ser a mãe do Salvador. Você acha que Maria ficou, eu sou uma criança. O que as pessoas vão dizer? Maria só respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Glória a Deus. Cumpra-se em mim de acordo com a tua palavra. Então, o que ela está dizendo? Faça conforme o Senhor quer. Glória a Deus. Passou mais de 2 anos, até hoje a pessoa está carregando Maria nas costas. Eu acho que não resolve nada. Fica bravo, tá bom. Mas essa fala de Maria abriu a porta para viver o sobrenatural de Deus. Agora, fica de desculpa, logo para Deus. Para pastor funciona. Para a esposa funciona, para a filha funciona. Agora para Deus, não dá não, irmão. Eis-me aqui, Senhor. Aí eu rezo. Deus só quer ouvir o eis-me aqui. Horebe é o monte da chamada. Eu já mexi aqui na sarça, eu falei um monte de coisa da sarça, não vou mexer não, tá? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Olha que lição, hein? O rebanho não é dele. Meu Deus. É de Jetro, seu sogro. Isso é uma lição para nós. Tem muita gente que acha que por ele dirigir igreja, ele é o dono do povo. Verdade. Meu Deus. Só que não sabe que vai ter que dar conta Meu Deus. do rebanho para o dono, que é Deus. No caso aqui é a Jetro. Ó, sacerdote midiano. E levantando o rebanho para o lado ocidental, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Olha, eu fiz questão de... o Horebe é chamado monte de Deus. Por quê? Pelo menos eu descobri aqui 6 razões por que o Horebe é chamado de monte de Deus. Isso aqui é novo, tá? Vocês gostam de pregar aí, é mistério. Eu vou adiantar, tá, irmão? Porque eu tenho que falar de 7 montes, senão não vai dar tempo não. Vamos lá. Por quê? Primeira razão, porque Deus se manifestava ali em santidade.
o monte que mais, na revelação bíblica, por exemplo, revela o lugar que Deus desceu. É lógico que esse monte, eu vou explicar isso aqui, ele faz parte também do Monte Sinai. É uma das extensões do Monte Sinai. Aonde Deus, é ali que Deus gritou santidade ao povo. É ali que Deus vai revelar um monte de segredo. Moisés, após sentar no rebanho, chegou ao monte de Deus, o Horebe. O texto já chama o Horebe de monte de Deus, antes mesmo da revelação completa, porque ali Deus aparece nas ardentes, Deus fala audivelmente. Ali não foi aquele negócio, sentiu um negocinho, não, ali foi Deus falando audivelmente, ali foi Deus bradando e Moisés ouvindo. Deus revelou o seu nome e o seu propósito a Moisés. Foi aqui que eu vou mostrar para os irmãos lá na frente, porque Deus aqui não está brincando, na chamada, irmão. Chamada de Deus não é brincadeira, não. Chamada de Deus não fica brincando, charadinha para você, não. Como você tem uma chamada de Deus, Deus vai revelar seus propósitos. Deus vai revelar segredos para você que não revelou para ninguém. Quem tem chamada. Aqui que Moisés vai conhecer o nome de Deus. Aqui, depois eu vou explicar mais. Nota, onde Deus fala, o lugar se torna sagrado. Aqui o Horebe, torna-se palco da atuação de Deus. Então, a primeira razão porque o Horebe é chamado monte de Deus é porque Deus se manifestava ali em santidade. Segunda razão, porque Deus chamou e comissionou Moisés, o Êxodo 3:10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Ali. Vem agora eu te... Ali Deus vai dar sinal, ali que é cobra, o cajado vira serpente. Moisés, coloca a mão no peito. Moisés, quando tira a primeira vez, leproso. Sabe, para o que Jesus fez por nós. Essa primeira mão de Moisés é a mão que traz lepra. Primeira vez. Na segunda vez, ela traz purificação. Primeiro Adão representa essa mão, trouxe pecado, lepra. O segundo Adão, que é Jesus, ele trouxe a purificação das nossas lepras. Esse é o significado. Então aqui Deus vai revelar, mas aqui Deus chama, Deus dá uma missão, porque Deus não chama ninguém para ficar viajando não, irmão. Eu vou para fazer o quê? Meu Deus, o que é? Quando Deus te chama, Deus já mostra a sua missão. Minha missão, vai até Faraó e tira o meu povo de lá. Só que Deus, o Deus que dá uma missão é o Deus que também comissiona. Tá? Eu estava ensinando esses dias, tem muita gente que eu quero ser presbítero. Aí você pergunta para ele, me fala de 5 padrões que o presbítero tem que ter. Não sei, não, me fala de um então, irmão. Não sei não. Aí tem a regra. O presbítero tem que ser apto para ensinar. Aí vem a primeira do diácono, é pesado, imagina o presbítero. Apto para ensinar. Se é apto para ensinar, ele não pode. Ele tem que ter comunhão com a Bíblia. Não pode querer inventar nada. Tem que ensinar. Eu quero ser evangelista. Irmão, me fala o que é ser evangelista. Não, é entrar no avião, para lá e para cá. É ficar pregando nas igrejas, nas festas. Fica fácil, né? A palavra missionário na Bíblia não tem. A palavra missionário não tem na Bíblia. Isso aí é um termo que nós usamos. Para substituir a palavra evangelista. Porque o missionário, de fato, é o evangelista. O evangelista, que é o missionário, ele vai fazer algo de Deus, ele tem que ter uma coisa. Se ele for fundar a igreja, é onde não tem igreja. Por exemplo, missão. Eu vou saber como fazer missão num lugar, mas lá tem 10 igrejas, não é missão, é evangelismo. Porque lá já tem igreja, você vai evangelizar o território. Missão é aí onde não tem igreja. Aí vamos supor, o evangelista que é um missionário, ele tem que saber a função de o que é um diácono, o que é um presbítero, o que é um evangelista, o que é um pastor, tudo ele tem que saber. Porque ele vai para um lugar que não tem igreja, vai começar do zero, ele vai ganhar lá.
uma família, duas famílias, de repente tem 50 crentes que ele ganhou com Jesus. E 50 crentes, tudo novo convertido, tem que ser discipulado por ele. Só que não é esse discipuladinho de 3 dias, não. 1 ano. 6 meses. 1 ano ele está discipulando. Dali ele vai ensinar aqueles meninos que estão lá a estudar a Bíblia. E vai sair pregador. No mínimo ali tem que sair pregador nível 3. Nível 2 não funciona. Tem que ser nível 3. Com as regras. Ele vai ensinar até a teologia pastoral, que é a mais complicada. A teologia pastoral é pesada. Por quê? Ele é um evangelista. Ele anda. Ele pode ficar ali 10 anos. Ai, gostei de ficar aqui, Jesus. Não deixa aqui não. Biblicamente, no máximo, ele vai ficar 3 anos. Em 3 anos, ele vai ter que discipular de manhã, de tarde. Estou falando que ele está envolvido com a obra, tá? Manhã, tarde e noite. Aí o irmão lá aceitou e disse: irmão, eu tenho um terreno. Vocês não querem reunir no meu terreno? Não. Aí vai. Porque não pode comprar também igreja, não. Alguém tem que doar. Se não doar, vai fazer uns cultos em casa. Aí doa. Aí vai reunir os irmãos lá. Quando reunir os irmãos, ele já tem que ter visão, tem que ter preparação para deixar alguém que vai dirigir. Mas antes disso, ele vai ter que fazer visita todos os dias. Se tiver algum probleminha em uma daquelas famílias, vai ter que resolver o problema. E tem, hoje o que tem é problema, meu irmão. Aí vai. Aí o pessoal quer ser evangelista uma vez. E acho que é só pregar. Porque o cargo de evangelista. O presbítero fica aqui para ajudar, não, o evangelista tem que sair fora. O evangelista, ele é um conselheiro. Para mim, o presbítero na igreja, no caso, ele é um conselheiro tremendo. Tremendo, eu achando. Não pode ser fofoqueiro. Não pode ser fofoqueiro. O melhor que tem dentro da igreja é o presbítero. Porque ele vai ouvir coisas que nem a esposa dele pode saber. E ele, o pastor, ele, pastor, porque é raro para ensinar. A Bíblia libera ele para ensinar. Alguém vai sentar com você e você vai ter que mostrar. Hoje, infelizmente, não gostei. Vamos lá. Por que chamar de monte de Deus? Porque Deus se revelou como eu sou. Eu sou o que sou. Nenhum outro lugar das Escrituras até então recebeu uma revelação tão profunda do ser eterno de Deus. O monte se torna de Deus porque Deus se dá a conhecer. É aqui que tem a revelação do eu sou. Eu vou explicar isso lá na frente, não deixa eu não passando. Porque o monte foi separado pela presença divina. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Horebe não era santo por natureza, mas tornou-se santo pela presença do Deus Santo que está lá. Por isso que tem quem. Ai, irmão, eu sinto, pelo amor de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, aleluia, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas você vê um indivíduo que está dizendo que eu estou sentindo Deus é desprovido de santidade, de santificação. A presença de Deus me santifica. A presença de Deus me faz eu ter nojo do pecado, da carne, essas coisas todas. Ah, mas eu amo a presença de Deus. Outra presença, a de Deus não. Ó, foi separado pela voz, Deus falou, foi marcado pela glória, a presença de Deus santifica o espaço. Glória a Deus. Quinto, o Horebe também é o Sinai da aliança, né? Porque o Horebe também é o Sinai, o Monte Sinai. O Horebe e o Sinai são 2 montes para o mesmo monte, ou complexo de montanha. É uma extensão de monte, porque o Sinai é grande. Uma das partes que ele revelou é o Horebe, que também está ligado ao Sinai. O Sinai, né? Que eu vou explicar aqui que é outro ponto. Ó, Deus entrega a lei, Deus confirma a aliança, Deus se manifesta em fogo, nuvem, trombeta, o monte de Deus, é o monte da aliança. Então,
É o monte da aliança. Sexto aqui, ó. Porque todo outro servo, ó, porque outros servos de Deus tiveram encontro ali com Elias, no caso, chamado de Elias, foi para o Horebe, e o Horebe é o monte de Deus, né? Ali no Horebe. Elias também vai ao Horebe e encontra Deus, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. Horebe permanece como lugar de renovo espiritual, tá? Então o Horebe é o lugar da onde Deus renovou. Então nesse caso aqui, ó, o Horebe não foi só Moisés que teve a experiência com Deus, ou os servos de Deus. A Bíblia diz que provavelmente outros homens de Deus tiveram a experiência ali com a manifestação de Deus. Você vê que Deus no Horebe, na época de Moisés, ele veio como uma nuvem expressa, vamos sentir um terremoto, fogo. Agora na vez de Elias tem fogo, na vez de Elias tem terremoto, na vez de Elias tem uma voz mansa e delicada. Quem gosta de Deus só no barulho fica frustrado quando Deus vem assim, tá? Nós pentecostais temos um pau quebrando. A casa vai tremer! Tem irmão já subindo a coluna. Ah, tá pegando fogo ali! Tem irmão que parece virando. Agora você presta. Estou vendo uma neblina aqui. Ei, tá aqui. Deixa o cara frio. Você não é Deus, não. É verdade. Sinta o sopro do amor de Deus. Esse irmão está muito pelando. Não. Tem que entender as manifestações de Deus. Tem dia que Jesus quebrou o clima, tem dia que ele veio. Você viu? Vamos lá. Segundo monte. O monte Refidim. É lógico que Refidim é um deserto, mas tinha um lá, um monte, que revela orações. Tá? Vamos lá. O que acontece aqui? Israel está caminhando no deserto. Tem muitos dias. Aparece uns inimigos aí diferentes, tá? E veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Vou explicar isso aqui. E por isso disse Moisés a Josué: escolhe os homens e saiam, pelejem contra Amaleque. Amanhã eu estarei sob o cume do outeiro. Falando montes relacionados à vida de Moisés. Ele subiu no outeiro aqui no monte. E a vara de Deus está em minhas mãos. O problema de Moisés é que ele começou a confiar muito nessa vara. Então, quando você confia muito em uma coisa, Deus manifesta assim, tem um negócio aqui que Deus manifesta. Você inibe Deus se manifestar de outras maneiras. É verdade. Só que Deus quer mostrar que o segredo não estava na vara, estava na mão dele aqui. Aqui o que ele falou para Josué? Ó, e a vara de Deus estará em minhas mãos. Ele está confiando mais no cajado do que no poder de Deus. Só que Deus está mostrando para ele que o cajado não vai funcionar ali, é a mão dele que funciona. Às vezes nós queremos, a gente fica confiando só numa coisa. É tipo esses irmãos. O pau está quebrando pro lado deles e eles não conseguem nem raciocinar o que vai pregar. Quando chega o pregador, eles... é de Deus. Tem irmão que fala até línguas estranhas. Que livre, que escape, meu Deus, chegou. Deus manda reforço. Eu não sou de visitar a igreja. Hoje eu não sou muito de ficar visitando a igreja, não. Você chega assim, os irmãos. No dia eu fui visitar uma igreja em cidade continental. Já tinha tempo que eu não ia lá. E eu conheci como pregador. Quando eu cheguei, o diabo foi correndo. Pastor, eu vou dar um grito no olho dele. Deus é fiel. Deus mandou um pregador. Assim que pregar, né? Você não vai correr nessa. Um monte de gente lá, você vê que os obreiros não estavam até escondendo. Ó. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejando contra Balaque, Moisés e Arão e Ur subiram ao mundo. Moisés está sozinho.
Arão e Hur subiram. Ó, para quem gosta de pregar mensagem diferente, aparecem 3 nomes distintos aqui. Vou dar um aceno para vocês: Moisés, Arão e Hur. Moisés, eu disse que ele representa a palavra de Deus. Arão, ele é sumo sacerdote. Ele trabalha com intercessão, ele ora. Então a palavra é oração. Ele aparece poucas vezes. Não aparece aquele camarada que aparece direto, não. Mas o nome não significa resplendor ou brilho. Sabia que o jejum, não é direto que o camarada está jejuando, não, mas quando ele jejum, diferente. Esse povo está pagando preço. O brilho aparece, ele começa. Não aparece muito o jejum, mas quando aparece, a pessoa muda a fisionomia da pessoa. Então nós temos 3 armas de Deus ali no Horebe. Dá para pregar. Palavra de Deus, oração e jejum. Para vencer os amalequitas tem que estar assim. Moisés representa a palavra. Só que tem que estar no cume do monte, né? Tem que estar elevado. Ó, repetir não é um monte em si, mas a experiência aconteceu com algo. Quando Moisés levantou as mãos, revelação. A primeira vez que o nome de Josué é mencionado é aqui, tá? Primeira vez que o nome de Josué parece até profético, né, irmão? Ele aparece num contexto de guerra. E quem vai ser separado para conquistar o território de Canaã é isso aqui, ó. Nós temos que ver esses detalhes. Às vezes Deus está liberando senha para nós e nós não entendemos. Deus está mostrando aonde você vai chegar. A unção que você respeita é aquela que você pode tomar posse dela. Ó, enquanto Moisés carregava o Israel preso, esse mistério da mão de Moisés foi um discernimento. Moisés ele sobe para o monte confiando no cajado. Mas o mistério não estava no cajado, estava na mão de Moisés. Moisés está aqui, ó. Não é uma. Porque quando você está com a mão estendida assim, 5 minutos você aguenta, 10 minutos você aguenta. Agora meia hora, 1 hora. Eu estou falando de guerra, irmão. Guerra não vai acabar rápido. A Bíblia diz que essa guerra, ela vai até o sol se pôr. Vai até a noite. Tem gente que tá agindo, Moisés fica aqui nesses crentes assim. Levanta a mão aí. Vamos, segura a mão um pouquinho para cima. Tem muito que levanta não, mano. Sempre aqui. Aí fala, sempre aqui. É os crentes de carnal de hoje. Os crentes de carnal de hoje é difícil. Às vezes Deus te dá uma revelação. Você fala com o teu irmão, porque está liberando. Vira para o teu irmão e fala assim, ó. Moisés, fala assim, ó. Aqui é vitória. Moisés está com a mão estendida, mas não é uma. Está percebendo, só que a mão de Moisés é pesada, vai descendo. Só que quem está do lado, Arão e Hur, está olhando. E eles percebem. Israel estava vencendo, mas ele está perdendo. Aí a mão de Moisés ele levantava. Israel vencia. A mão de Moisés ia descendo. Quem venceu era o Amalequita. Arão olha para Hur. O olha para Arão e falou: opa, está entendendo o mistério? Pega uma pedra, vamos. Aqui que é uma pedra? Moisés, senta aqui, Moisés. Eu não posso baixar minha mão, não. Não, coloca a mão aqui no meu ombro. Segura aí. Arão. Está seguro. Senta aí, Moisés. Moisés sentou e eles ficaram aqui, ó, apoiando. Quando a mão de Moisés estava erguida, Israel não perdia a batalha. Mas teve que ter um apoio, né? Sustentando ali. Às vezes dentro do povo, da comunidade do povo de Deus, ele está vendo o irmão entrando na espada, quase morrendo, a gente acaba de matar. Agora temos que ter unidade. Tá?
Em alguns estudos, né, Dom Mafá, que a mão dele era pesada, né? A Bíblia fala que a mão dele era A mão pesada. dele fala que é pesada, isso mesmo. 4 lições de Refidim. Eu tava vendo. A guerra inesperada, Abalar. Irmão, isso aqui parece uma brincadeira. Mas tem guerra que a gente não está preparado para entrar. Meu Deus. Tem coisa que aparece assim que você toma até um susto. É verdade, mano. Não é bem assim. Você está vendo, está lá na sua casa de porco. Chega um documento lá da justiça para você. Que é isso? Coisa de 30, 40 anos atrás. Diabo é sujo, tá, irmão? Diabo é sujo. Você está lá falando de guerra inesperada, você não está esperando nada. De repente você está lá no seu trabalho. Vai embora. Vem. Desce aí. Passa lá no RH. Eita. Até uma data do cara diferente. Né? Eu já fez uma partida É aí. isso lá. É verdade. Meu Deus do céu. Agora Fica você- sério. O cara fica. Isso aí já vai ser um já. Às vezes você está na casa da sua mãe, dos seus parentes. Ô, corre. Pega o carro. O que está acontecendo? Sua filha está entalada aqui, engasgou. Você não consegue, você está morrendo. Meu irmão, você fica branco, preto, a boca seca. Meu Deus, você fica desorientado. Guerra inesperada. Tem coisa que você está preparado. Por isso que a Bíblia vai ficar ligada em todo o tempo, né? Esses amalequitas aqui, eles eram os ladrões do deserto. Eles não apareciam de frente. Eles atacavam quando o inimigo virava as costas. Eles eram chamados de chacais do deserto. Eles ficavam ali nessa região exatamente de Refidim, mas só que eles eram estrategistas. Eles não atacavam de frente, eles atacavam das costas. Pegavam o inimigo quando o inimigo não estava esperando. Tá? Por isso que o crente tem que estar ligado. O diabo é assim, o diabo é covarde assim. Você está cheio de Deus, cuspindo fogo, botando brasa. Tem irmão que fala disso, se aparecer um diabo aqui, eu expulso, pode aparecer a legião. Eu expulso. Ele está cheio mesmo, ele expulsa. Só que cadê o diabo? Cadê os demônios? Ninguém aparece. Só vai aparecer. O dia que você está na pelanca, correndo até da sua sombra, aparece um monte de demônio. Praticamente um monte de coisa para fazer, pagar, não sei o quê. Ó. Parece o cara. Posição estratégica. Mano, tem dia que você não tá. Moisés, ele entendeu, vou para o monte. Porque tem vitória que se eu não tiver numa posição estratégica, eu perco a batalha. E essa posição estratégica é envolvida com oração, envolvido com a palavra, envolvido com a obra de Deus, envolvido com o Deus da obra. Tá? Que tem que gosta da obra, mas não gosta do Deus da obra. Tem gosta de pregar. Mas chama esse irmão para envolver com Deus, ele não envolve. A fraqueza do líder. Tá? Ali, ó, lições. Mãos cansadas. Mãos, que algumas traduções é a mão pesada. Porque tem gente que acha que o homem de Deus, o servo de Deus, o líder, ele é tudo, né? Tem gente que olha para o líder e acha que esse camarada é. Não, mas nós, os homens, têm fraqueza também. Ó, o altar da vitória. Deus mesmo, senão tá lá. Moisés levantou um altar e diz: o Senhor é minha bandeira, Jeová em si. E eu já expliquei isso aqui, o que é essa bandeira aqui. Ele colocou a bandeira como sinal de vitória, que isso aqui se tornou comum lá na frente. Né? Até a palavra que Jesus bradou no Calvário, Tetelestai, está ligada aqui. Palavra-chave: intercessão, guerra espiritual e independência. Então as palavras-chave ligadas a este monte, Refidim, é intercessão. Tem vitória que eu só vejo só orar. Tem um negócio do cabelo, vocês vão Oh, Deus! o cabelo ainda hoje, olha o tempo que tem a Bíblia, hein? Ainda hoje, se você ir no Egito, se você ir nessas regiões assim, o cabelo ainda é um animal respeitado. Você pegar uma Ferrari e pegar um camelo e olhar para o deserto do Saara, qual que é melhor, a Ferrari ou o camelo? Eles vão escolher o camelo, porque o camelo consegue vencer deserto. E o camelo tem um negócio, quando eles vão passar
nas chamadas areias profetiças, isso mesmo? Ele não passa em pé. Ele tem uma grândula no joelho dele, é um bicho grande, o cabelo é pequenininho, não, tá? O comprimento dele é quase mais de 3 metros. Ele é alto também. Só que diante do seu dono ele tem facilidade de ajoelhar. Diante do dono dele ele tem facilidade de ajoelhar, ele se curva. Então quando ele vê as areias profetizas, ele sente o cheiro, é um mistério dele. Então, quem está em cima dele já percebe, quando ele ajoelha, é porque tem perigo na frente. Meu Deus. Ele já sente o cheiro. Arrasa, irmão. Então, quando ele ajoelha, ele já percebe que tem algum perigo ali que pode atrás dele. Glória a Deus. Então, quem está nele já também tem essa percepção. Deixa o cabelo dele. Sabe o que o cabelo faz? Ele ajoelha e ele não afunde aroma feito. Ele pega um impulso e atravessa do outro lado. Ele pega o impulso e atravessa do outro lado. Tem coisa que se eu não orar, meu irmão, eu não consigo atravessar. Não vence. Você não consegue pegar impulso de outro jeito. Tem que ter através da oração. Guerra espiritual, você assiste daí. Existe. Tem um monte de crente recebendo um certo. Um dia eu estava no público da igreja, ligado, Deus, minha esposa mandou uma mensagem para mim. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. Já devia essa mensagem. Você é a próxima agora de mulher. Não, se você não repreender, você já começa errado. Você já começa, vamos sair do culto, vou lá em casa quebrar o pau. Não, estou falando a realidade, irmão. Porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Não, foi pelo amor de Deus. Tem irmão ali que ele recebe seta, você olha para ele já está setado, irmão, está implicando comigo. Aí você sai, pô, irmão, Pai do Senhor, eu fiz alguma coisa contra você? Não, porque você está olhando para mim com cara feia. Só tem essa cara, eu estou te falando, mas estou vivendo, é guerra espiritual. Tem coisa que é preguiça mesmo. Tem coisa que a pessoa está no comodismo, agora tem coisa que é guerra espiritual. Nós estamos aqui, ó, há um tempo que nós estamos aqui no curso. Você acha que na segunda-feira o que aconteceu hoje? Ah, mas tem coisa que é natural. Mas eu fico com um ponto de vista, olha, nós vivemos uma guerra espiritual, irmão. Tá? Só que nessa guerra espiritual nós temos que ter dependência de Deus. Olha, nós aprendendo aqui hoje que é força. Quando os líderes oram, o povo prevalece. Que é o caso de Moisés. Sem oração não dá para vencer, não. Agora está aqui, ó. Segura um pouco, nós estamos atrasados aí, irmão. Daqui a pouco nós terminamos. Esquerda não. Ó, terceiro monte, Sinai, o monte da glória que transforma o céu. Moisés foi chamado do Horebe, só que menos de um ano, hein? Menos de um ano. Moisés, rogo-te que mostre a tua glória. Tem gente que tá bom assim, 50 anos de crente. Ah, Deus. Só o fato de ser salvo já está bom, não quer nem galardão. Quem fala isso não é digno nem do céu, né? Não é digno nem do céu. Ah, Senhor, as águas estão batendo no calcanhar, ainda bem que eu estou na água, tem gente que está fora. Só que Deus está te mandando você mergulhar, irmão. É tipo aquele crente, o morno, né? O morno, o crente morno, ele não olha. E Deus condena o morno. Ele olha para o frio, ainda bem que eu não estou frio. Eu sou morno. Piorou. Porque o morno quer dar uma desculpinha, né? Pelo menos já saiu do frio. Mas é a recomendação de Deus. Ou você é frio ou você é quente. Mesmo, tem que melhorar. É verdade. Lições. Manifestação visível da glória de Deus, Shekinah. Aqui, não era esse negócio que o camarada ficar forçando assim. Olha lá, a nuvem. Mentira pura. Nós estamos vivendo um contexto olha esse mentiroso, irmão. Eu falo só com vocês. Desceu um anjo ali, ó. Mentira. Aí já tem um nome ali. Fala, rapaz, eu ia nessas vigias para pegar, eu saí desviado.
Rapaz, isso parece que quando eles colocavam dois pregadores que ela tribulava. Porque eu sempre era o último. Os irmãos já tinham, ó. Eu tinha vazado. Vou pregar o quê? Uma vez me colocaram para pregar uma vigília aí. Os irmãos estavam caçando os profetas lá fora para passar a revelação. Conheci. E, meu irmão, não é brincadeira não, tá? Aqui não. Aqui a glória de Deus era visível. É a glória de Deus no meio. A nuvem vinha, Moisés sumia na nuvem. Porque quando a glória de Deus aparece de verdade, você some. Meu Deus. Glória de Deus, que o homem aparece, a glória é outra coisa. A glória de Deus você some. A glória de Deus você fica falando, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, se eu pregar, eu sei falar, se eu tocar. Não, a glória de Deus, a nuvem da glória te esconde. Você desaparece, só aparece a glória de Deus. Ó. Ali, ó, foi entregue a palavra, as tábuas da lei, foi entregue ali. Depois Moisés tem que subir de novo para Deus. De novo. Aqui Deus faz tudo, na primeira. Na segunda, Moisés vai ter, né, que fazer a tal. Ia lá e Deus vai escrever. Mas depois Deus, né, tem outra história. Aqui, ó, quem está na presença de Deus não tem pressa para ir embora, não, tá, irmão? Tempo prolongado na presença de Deus, 40 dias. Tem gente, ai, tudo maravilhoso. Doido para ir embora do culto. É assim ou não é? É verdade. Nossa, minha barriga roncou. Não, tem de memória você, rapaz, você não fica Por quê? Eles estão querendo, estão mais preocupados com o lanche, com o iFood, e tem aqui que dentro da igreja, ele disfarça, mas Deus vê. Nada. Rapaz, pelo jeito que desse coisa vai acabar um pouco, aí eu vou adiantar. Ó, entrega nesse endereço aí, daqui meia hora. Ele já sabe também, né? Eu falei, mano, entrega aí 50 pizzas. Entrega aí lanche. Coca-Cola. Coca-Cola. Açaí. E já não é sozinho, não, já está pedindo para a turma dele, para o pessoal que gosta. E o culto acontecendo nesse lugar aqui. Agora, quando a glória de Deus vem mesmo, você não quer ir embora, não. Você fica até triste quando o pastor dá a bênção apostólica. Fizeram um aniversário. Fizeram aniversário de 15 anos do menino. Foi forte. Aí de repente, Jesus desceu no culto. O pessoal esqueceu de aniversário. O pessoal esqueceu. Todo mundo já estava preparado para o aniversário. Até mais bonitinho. Depois do culto de aniversário da fulana, de 15 anos, vamos tirar foto. Deus resolveu um aniversário aparecendo dentro do culto. O choro. Até o dono do aniversário lá. Ninguém queria ir embora da igreja, não. Mano. Porque a presença de Deus me faz querer ficar ali. Ó. O rosto de Moisés. Foi nessa época que hoje Moisés fica brilhando. Palavra-chave: glória, revelação e aliança. Sem a presença de Deus, não há autoridade espiritual. Aí tem os textos aqui. Ó. Subiu Moisés, tal. Ó. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Olha o que está acontecendo nesse monte, hein, meu irmão? Os unidos de buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em voz alta. A voz de Deus era como trombeta. Aí essa turma, eu não gosto de barulho. Vai, deixa a glória de Deus chegar aqui, meu irmão. Pegar mesmo. Você vai ver uma gritaria na igreja. Uns gritam, ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque tu vai dando visão ele do pecado dele. Outros gritam, ai, meu Deus. Porque você não participou de um culto que Deus desce mesmo. Um culto. Paz. Eu estava num culto. Eu não era nem para falar isso. O irmãozinho estava aí, estava atribulado. Mas Deus abriu os olhos dele. Aí diz ele que de repente viu uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo saindo assim, do culto assim. A coluna ia passando na mocidade, os irmãos iam gritando, dando glória a Deus. Aonde passava, por essa coluna foi chegando no pé dele, fazendo um barulho, dizia que deu um grito, ai Jesus! Todo mundo olhou.
colou, voltou pro negócio e ficou com medo. Porque é coisa de Deus esse negócio aí. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés ao cume, Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica ali, dar-te tábuas de pedra, os mandamentos que tenho escrito para vos ensinar. Subiram Moisés no monte, a nuvem cobriu. Só isso aqui é uma pregação. Moisés subiu no monte, a glória de Deus está lá, e a nuvem cobriu Moisés. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Que é o 7º dia. Moisés não aparece. E apareceu a glória do Senhor, e era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem. Depois que subiu ao monte, Moisés esteve no monte 40 noites. Como é que você? Ouvido por glória de Deus. Tem esse outro aqui, 4. É lógico, o hebraico ali, se o H tem som de R, tá, irmão? Monte da transição do legado. Números capítulo 29. Deus honra líderes que sabem preparar sucessores. Vamos ver o texto? Deus está dizendo para Moisés: toma Arão e Eleazar. Eleazar é filho de Arão. Faz subir ao monte Hor. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar. Tira a roupa do sacerdote, é roupa sacerdotal, seu filho, porque Arão será recolhido e o seu a seu povo, e aí morrerá. Deus está dizendo para Moisés: olha, acabou, ele vai morrer, tem que ter outro sucessor. Quem é o sucessor, Senhor? Eleazar. Está preparando para assumir. Lições. A subida final, Moisés sobe, a morte está chegando. A morte está chegando, a hora vai morrer. Ninguém aqui na terra é eterno, tá, irmão? Ninguém é. Retirada das vestes sacerdotais. Essa retirada das vestes sacerdotais está passando para outro. A transferência da autoridade, que é no caso assim. O luto e a continuação da obra. Palavra-chave: transição, legado e continuação. Essa transição, o que era responsabilidade de Arão, cai agora sobre o outro sacerdote Eleazar. Só que o legado de Arão continua, eles vão ter que fazer tudo, que eu vou mostrar no livro de Levítico. Eles vão ter que continuar o ministério. Ministérios passa, propósito permanece. Glória a Deus. Pode mudar nada. Monte Gerezim, bênção. Mas esse monte da bênção é o seguinte: obediência à voz do Senhor, guardar e praticar os mandamentos. Só tem bênção se obedecer à voz de Deus e praticar seus mandamentos. Aqui, Monte Gerezim, monte da bênção. Aí tem um texto aqui: significado espiritual. Lugar da vida de prosperidade espiritual. A bênção é o resultado da aliança da obediência. Você quer ter bênção de Deus? Obedeça. Revelação que Deus honra quem anda segundo a sua palavra. Palavra-chave: obediência gera vida. Glória a Deus. Se obedecer, sempre foi assim. Monte Ebal, monte da maldição. Quanto é o monte da bênção, é o monte da maldição. Deuteronômio. Qual é o motivo da maldição? Desobediência, rejeição da lei. Se você não aceitar a palavra de Deus, você está debaixo de maldição. Se você desobedecer, essa maldição vai te pegar. Se você ler, o capítulo 27, versículo 13 até o 26, você vai ver os tipos de maldição que aparecem lá, para quem não obedece a palavra de Deus. Vai ter família ou tá Esse eu vou ler, a maldição, tá? Aí tudo, 27 do 13 até o 26. Se você ler, vai aparecer vários tipos de maldição. Significado espiritual: consequência do rompimento da aliança. A maldição não é arbitrária, mas fruto da escolha errada. O que é arbitrário? A maldição, ela não é uma honra. Você vai ficar amaldiçoado. Ela vem te dar uma escolha que eu faço errado. Se eu desobedecer, mostra a seriedade da santidade de Deus. Palavra-chave: desobediência gera morte. Aí nós temos outro monte último,
Graças a Deus, eu vou terminar agora. Monte Nebo, o monte da visão final e da missão cumprida. Deus morre. Porque tem gente que fala assim, quem tem promessa não morre. Morre. Lê Hebreus capítulo 11 que você vai ver. Muitos morreram sem a promessa ser cumprida. Morre, meu irmão. O problema nosso é que a gente só fica, Deus me prometeu. Mas tudo que Deus promete tem princípios. Aleluia. Deus não promete nada aleatório. Só que a gente esquece os princípios de Deus. Deus já fez, todo mundo aqui tem promessa. Vocês lembram do que Deus falou? Se permaneceres na minha palavra, orando, vigiando, tá. Aí a gente não obedece, não permanece na palavra e a promessa vai estar vindo. Deus não cumpre promessa, não cumpre por causa de nós. E se morrer, vai viver a promessa. Tá? Nem sempre entramos, ou seja, na promessa, mas sempre veremos o que Deus prometeu. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo, cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Tem história grande. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, que já pode dizer: a tua descendência darei, eu te faço ver a boca total. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra prometida segundo a palavra do Senhor. E o interessante é que Moisés não viu de longe a terra, não desfrutou da terra, mas morreu como servo de Deus. Isso é interessante. Ele até morreu sem entrar na terra prometida, na terra física, mas entrou no céu. O problema é o seguinte: eu quero viver um monte de promessa aqui na terra e morrer para o inferno. Nossa, eu estou desfrutando tudo que um dia Deus me falou, mas está vivendo uma vida de pecado. Porque eu mostrei para os irmãos que Caim, desviado, ele construiu uma cidade. E da cidade que ele construiu, saiu um monte de engenheiros. Construção daquilo. Só que a Bíblia diz que Caim não estava na presença de Deus. E tem gente que, eu comprei um carro, Deus está me prosperando. Até desviado compra carro. Comprei uma casa, Deus está me abençoando. Até desviado compra. O cara que apronta, ele compra. O problema é o seguinte: se eu morrer, estou morrendo como servo de Deus, ou estou morrendo atribulado? Lições. A visão concedida por Deus, Deus dá uma visão para ele ver. A limitação humana, meu irmão, Moisés no Velho Testamento, tanto do Velho quanto do Novo, é impossível tirar Moisés da história. Quando a gente fala de Moisés, a lei de Moisés, que é isso, não é a lei de Deus, não, é a lei de Moisés. Deus. Aí tem moral, não lá. Tinha, só que ele tinha limites. Vamos falar com Deus face a face. Imagina um homem orando: Senhor, Deus fala para mim, eu estou enviando meu anjo aí por você. Glória, eu vou ver esse anjo, então. Você vai ver. Moisés não, ele era um anjo não. Se a tua presença não for comigo, nem daqui eu saio. E tem mais, deixa eu ser sincero com o Senhor. Eu já vi Sassa pegando fogo. Eu já vi o Senhor falar comigo que é o grande eu sou. Já vi terremoto. Eu quero ver isso, eu quero ver a tua face agora. Eu quero ver o Senhor. Vá. Moisés, ninguém me viu, Moisés, ele viu. Mas eu quero ver, como eu faço para ver? Vai para a fenda da rocha, que eu vou te mostrar. E ele disse que Deus travou Moisés. Ele viu Deus pelas costas. Isso significa dizer que Deus estava na frente dele. E a Bíblia diz que passou a misericórdia. Por isso que Moisés não morreu. Bondade, misericórdia, graça. Olha essas palavras que aparecem lá. Se aparece soberania de Deus, Moisés estava morto. Se aparece poder de Deus, Moisés estava morto. Você vê que aparece a graça, bondade, a misericórdia. Isso aí que segurou Deus de não matar Moisés é a graça. Porque o que segura Deus de não me matar, não te matar, não é porque você é bom, não é a graça, é a misericórdia. Mas tinha limites. Tinha limite.
Só que a Bíblia, nesse mesmo capítulo, a Bíblia diz que Deus escolhe o corpo de Moisés para não virar bagunça. Tá? Lá em Judas diz que o anjo Gabriel, né, a respeito do corpo de Moisés, ele tomou o Senhor te repreende Satanás. E Satanás está procurando até hoje o corpo de Moisés, mas Deus escolheu, não tem como achar. Então Deus esconde, quero ver quem acha. Agora, quando Deus se faz aparecer, quero ver quem esconde. Tá? Ótimo. Escondeu o corpo de Moisés. O diabo queria manipular isso. Aí quem quis negritar Jesus, A morte honrada do céu. Tem gente que mete o pau. Moisés. Sabe que Moisés meteu uma terra prometida que ali começou a aparecer um monte de pobre, meu irmão. Foi lá, é verdade. O homem de Deus, né? Tem coisa que Deus nos livre. Glória a Deus. Você nem sabe. Então morreu, foi para o céu. Uma coisa, você sabe que Deus, que Moisés foi para o céu, na transfiguração. Apareceu Moisés e Elias, né, em visão. Não é em reencarnação, não, visão. Como eu disse, que tem uma visão, o rosto de Jesus se transfigura, fica parecendo um sol na sua força resplandecente, e de repente o céu, você sabe, aparece na visão. É visão. Moisés e Elias. Aí o discípulo fica tão impressionado com a visão que Jesus falou: vocês não vão contar nada para ninguém. Deixa que a gente faça uma tenda aqui, 3 tendas. quer morar. E tem coisas que o céu aponta para nós que você, não, meu Deus, não quero descer. 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Ele nem pediu para ele, porque quando o céu abre para você, não quer nem saber de você. Meu Deus. Ó, a fidelidade de Deus acima do homem. Palavra-chave: visão, Deus mostrou, fidelidade e eternidade. O mais importante que entrar na terra prometida é cumprir a missão, tá? Entrar no céu. O que adianta fazer muita coisa aqui na terra e morrer no inferno? Eternidade. Tá? Eternidade. Então aqui foram os 7 montes relacionados à vida de Moisés e eu acabei por hoje. Tá, irmãos? Passei até um pouco, quero pedir desculpas aos irmãos, porque deu esse atraso aqui. Mas Deus abençoe os irmãos. Semana que vem não tem aula, na outra não. Nós retornaremos na segunda semana de janeiro. Dia 12. Então os irmãos já ficam aí ligados que nós vamos descansar. Agora quem quiser. Acabou as festas aqui também, né, pastor? Ou vai ter mais festas? Isso aqui é a última. Agora vai ter festa mesmo só de. Como é que é churrasco? Eu queria comer para você. Essa coisa. Deus abençoe os irmãos. Outra coisa, irmãos, eu estou até estabelecendo os custos aqui. Eu estou tendo uma correria tremenda, pastor Alessandro. Aí eu queria ver aqui um irmão específico para ser secretário. Secretário de quê? Da questão de administrativa. Para ver com os irmãos que vão fazer o curso, os irmãos que já estão dentro. Porque daqui a pouco nós estamos terminando o curso, para mim saber os irmãos certos que estão fazendo o curso e vão pegar certificado. E a questão também financeira. Por quê? Eu não fico cobrando ninguém, isso aí não é da minha parte. Mas a gente precisa ter uma organização financeira para a questão dos livros, tá? Livros. Outra coisa, está falando para os irmãos lá. Se no dia que nós terminarmos aqui, os irmãos quiserem usar beca, que é uma beca azul, aquele chapéuzinho, tá? Os irmãos, isso aí não é comigo, tá? Eu estou dando uma orientação. Se os irmãos quiserem usar isso aqui, beca, os irmãos procuram, eu acho que tem um amigo meu, Rudes, ele sabe. Aí vocês organizam entre vocês e vê. Aí no dia que for receber o certificado, os irmãos vêm, tudo. Nós faz tipo um culto, convida a igreja, que é a família dos irmãos, aí faz o culto, tira as fotos, tá? Aí depois os irmãos vão receber o certificado de conclusão do curso. Aí os irmãos que estão envolvidos, tá? E como é que eu faço para me receber essa certificação? Faz os trabalhos que eu estou pedindo, no mínimo 15 linhas, me manda 15 linhas e a mensalidade, tá, irmão? Não pode ficar faltando, porque isso é tudo contado. Ah, meu irmão, vai pagando do seu jeito, vai vendo aí, tá? Porque é um compromisso,
É um compromisso que pesa às vezes para mim. Então, eu quero ver com o senhor, pastor, depois ver com o Tiago, alguém, para ser tipo esse ano que vai entrar. Aguinaldo ali, o presbítero Aguinaldo. Eu? Vamos dar uma sala financeira aqui mesmo. Em vez dos irmãos mandar para mim, manda para ele. Aqui nós fechamos, qual a data de pagamento aqui? Dia 15. Beleza. Dia 15. Porque tem às vezes eu estava lá, vai deixar eu pagar. Acho que eu paguei dia 3. O que os irmãos fazem? O irmão fica responsável. Vê com os irmãos falam, irmão, tu tem dificuldade, beleza, aí passa para mim. Só que vê essa data dia 15 para nos organizar. Porque se não tiver organização, nós se perde. Porque esse ano de 2026 nós vamos caminhar para a gente estar concluindo aqui para os irmãos, né, que estão fazendo o curso. Nós vamos ver aí agora. Tem mais uns 2, 3 livros aí que eu vou colocar a matéria dentro da outra. E os slides. Então, os irmãos recebem o livro, os slides é desdobramento, dá mais conteúdo do que, às vezes, os livros. Então, já os irmãos têm muita informação. Os irmãos vão pegar alguns livros para se formar. Aí, se eu não me engano, nós já estudamos quantos livros? Quais 8? Porque nós estudamos 3 em 1, a matéria hermenêutica, homilética, apologética, 3 em 1, bibliologia, ética cristã, Pentateuco esse, depois nós vamos estudar mais uns 2, livro do Velho Testamento, 3, e o Novo Testamento eu divido a teologia da salvação. Sei, então, clássico. Depois da extensão, os irmãos estão tendo privilégio aqui, né, nos slides. Então Deus abençoe os irmãos, aí eu preciso que alguém organize isso aí para mim, para me ajudar este ano agora, tá? Para me ajudar. Porque às vezes eu esqueço muita coisa. Você estuda aqui, faz lá, prega. Então tem que estar mais envolvido na questão da escrita, para me ajudar os irmãos, para a gente terminar esse curso aqui para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E segunda semana de janeiro, né? segunda semana de janeiro nós estaremos aqui. E os irmãos estejam orando por nós. Ora por esse curso. Ora pela nossa vida. Tem guerra, tem batalha, tem um monte de coisa que acontece, irmão. Parece que é fácil eu estar aqui toda segunda-feira, mas não é fácil não, tá, irmão? Então eu preciso que os irmãos me encarreguem no joelho, ora por mim, né? Para a gente vencendo mais um ano aí que está entrando, para a glória de Deus. Eu acredito que Deus vai nos dar a vitória esse ano aí, tá bom? Deus abençoe a todos, pastor Alessandro, olha da bênção para nós. Deus, somos gratos a Ti, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesse curso e aprender com semente